Imagine se eu te contasse que existe um ser divino que esteve presente desde antes da criação do mundo, que pairou sobre as águas primordiais, que soprou vida no primeiro homem, que ungiu profetas para mudarem o curso da história, que gerou Jesus Cristo no ventre de uma virgem, que desceu como línguas de fogo no Pentecostes e que hoje mesmo está vivendo dentro de você. Esta é a história real do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que a maioria dos cristãos conhece superficialmente, mas cuja história completa é tão extraordinária que vai mudar para sempre a maneira como você vê Deus, a Bíblia e sua própria vida espiritual. Durante os próximos minutos, você vai descobrir segredos escondidos por milênios, vai entender por que Adão e Eva perderam a presença do Espírito no Éden, como ele escolhia profetas e reis no Antigo Testamento, porque Jesus disse que era melhor ele partir para que o Espírito viesse, e como essa força divina está operando neste exato momento para preparar a volta de Cristo. Prepare-se para uma jornada que vai da primeira página de Gênesis até a última página do Apocalipse. Esta é a biografia mais importante que você já ouviu. Mas antes de começarmos esta revelação épica, inscreva-se agora no canal Conhecendo a Palavra e ative o sininho, porque esta é apenas uma das centenas de revelações bíblicas profundas que você vai descobrir aqui. E se você ficar até o final, vai receber uma revelação sobre o futuro da humanidade que poucos conhecem. Antes de existir luz, antes de existir matéria, antes de existir tempo, havia apenas a eternidade divina. E nessa eternidade, a Trindade já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita comunhão, planejando a maior obra de arte do universo, a criação. Gênesis 1.2 nos revela um dos segredos mais profundos da Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica usada aqui é ruach, que significa vento, respiração, espírito, mas também carrega o sentido de chocar, como uma ave que choca seus ovos. O Espírito Santo estava literalmente chocando a criação, preparando para dar vida a tudo que existiria. Quando Deus disse, haja luz, foi o Espírito Santo quem executou a criação. Quando Deus separou as águas, foi o Espírito quem operou a separação. Cada ato criativo registrado em Gênesis foi uma colaboração perfeita entre o Pai, que planejou, o Filho, a palavra que falou, e o Espírito Santo que executou. Jó 33:4 confirma, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mas o momento mais extraordinário veio em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Este sopro, ruach, foi muito mais que oxigênio, entrando nos pulmões de Adão. Foi o próprio Espírito de Deus sendo implantado no homem. Adão não apenas ganhou vida biológica, ele ganhou vida espiritual. Ele se tornou um ser trino como seu Criador. Corpo formado do pó, alma, personalidade e emoções, e espírito, conexão com Deus. Por isso, a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente, mas espiritualmente. Adão tinha o Espírito Santo habitando nele permanentemente, em perfeita comunhão com o Criador. Imagine Adão e Eva antes da queda. Eles não apenas sabiam sobre Deus, eles viviam com Deus. O Espírito Santo habitava neles de forma permanente. Eles ouviam sua voz claramente, sentiam sua presença constantemente, viviam em santidade natural. Não havia dúvida, não havia medo, não havia vergonha. Gênesis 2:25 diz, ora,
Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus fisicamente, mas vestidos da glória de Deus espiritualmente. Satanás sabia exatamente o que atacar: a comunhão entre a humanidade e o Espírito Santo. Sua estratégia foi genial e devastadora. Questionou a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Gênesis 3:1. Negou as consequências. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Plantou o orgulho. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. No momento em que Adão e Eva desobedeceram, algo terrível aconteceu. O Espírito Santo se retirou. A comunhão foi quebrada. A presença constante de Deus se foi. Gênesis 3, 7 e 8 registra o resultado imediato. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Pela primeira vez na história, seres humanos sentiram vergonha, perceberam que estavam nus. Culpa, coseram folhas para se cobrir. Medo, se esconderam de Deus. Separação espiritual. A morte espiritual havia entrado. Mas mesmo no meio do julgamento, Deus revelou sua misericórdia. Em Gênesis 3:15, ele deu a primeira promessa messiânica. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira revelação de que o Espírito Santo trabalharia através da história para trazer um Redentor que restauraria a comunhão perdida. Após a queda, o Espírito Santo não mais habitava permanentemente na humanidade, mas Deus não desistiu de seu plano. Ele adotou uma nova estratégia: ungir escolhidos específicos para momentos específicos, preparando o caminho para a redenção. Pedro 2:5 chama Noé de pregador da justiça. Por 120 anos, enquanto construía a arca, ele advertiu sua geração sobre o juízo vindouro. Somente o Espírito Santo poderia dar-lhe perseverança para continuar pregando durante mais de um século sem ver conversões. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur, foi o Espírito Santo quem colocou essa inquietação divina em seu coração. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A sarça ardente foi uma manifestação da presença do Espírito Santo. Êxodo 3:2 registra: apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Durante 40 anos no deserto, foi o Espírito quem deu sabedoria a Moisés para liderar 2 milhões de pessoas, operou os milagres no Egito através dele. Revelou a lei no Monte Sinai, fez seu rosto resplandecer com a glória divina. Números 11:17 mostra como Deus distribuiu o Espírito. Descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Deuteronômio 34:9 declara: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. A conquista de Jericó é impossível de explicar humanamente. Marchar ao redor da cidade por 7 dias e depois gritar. Somente o Espírito Santo poderia dar uma estratégia tão insana e fazê-la funcionar perfeitamente. Juízes 6:34 registra o momento da transformação. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A palavra hebraica labesh significa vestir como uma roupa. O Espírito literalmente vestiu Gideão como uma armadura divina,
O homem que se escondia no lagar virou o libertador que venceu 135.000 midianitas com apenas 300 homens. Juízes 14:6 mostra o poder do Espírito. O Espírito do Senhor se apossou dele de modo que ele, sem ter nas mãos coisa alguma, despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. O poder de Sansão não estava no cabelo. Estava na unção do Espírito Santo que o cabelo representava. Samuel 16:13 marca o momento da unção. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi não apenas foi ungido com óleo, foi ungido com o Espírito Santo. Por isso conseguiu vencer Golias, sendo apenas um jovem pastor, escrever salmos que tocam corações há 3.000 anos, unificar Israel e estabelecer Jerusalém, prefigurar o Messias vindouro. Isaías 6:1-8 relata sua visão do trono. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o Espírito Santo quem lhe deu a visão do trono. Celestial purificou seus lábios com a brasa. Do altar revelou as profecias messiânicas mais detalhadas da Bíblia, capacitou-o a ver 700 anos no futuro. Isaías 61:1 é a descrição perfeita da unção profética. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Jeremias 1:5 revela o chamado pré-natal. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O Espírito Santo estava preparando Jeremias desde o ventre para ser o profeta que choraria sobre Jerusalém e anunciaria a esperança da nova aliança. Ezequiel 2:2 mostra como o Espírito operava. Falou-me ele, então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. As visões extraordinárias de Ezequiel, os querubins, o vale de ossos secos, o templo milenar, só foram possíveis pela ação direta do Espírito Santo. Daniel 4:8 mostra como até reis pagãos reconheciam a unção. Por fim se me apresentou Daniel, no qual há o Espírito dos deuses santos. O Espírito deu a Daniel sabedoria superior aos magos da Babilônia, interpretação de sonhos proféticos, visões sobre o futuro dos impérios mundiais, coragem para manter-se fiel, mesmo na cova dos leões. Joel 2:28-29 contém uma das profecias mais revolucionárias sobre o Espírito Santo. Depois disto, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Esta profecia anunciava uma mudança radical. O Espírito não ficaria mais limitado a alguns escolhidos, mas seria derramado sobre toda a carne. Ezequiel 36:26-27 revela o plano de Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus prometeu uma transformação interna completa através do seu Espírito. Você está percebendo como o Espírito Santo foi preparando a história da humanidade para algo grandioso? Tudo que vimos até agora é apenas a preparação para a era mais extraordinária da ação do Espírito Santo, a era de Jesus Cristo e da Igreja. Se você está sendo impactado por estas revelações,
Compartilhe este vídeo agora com seus amigos e familiares. E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam descobrir estas verdades. Lucas 1:35 registra o momento mais extraordinário da história da humanidade. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo realizou o maior milagre de todos os tempos: gerar Jesus Cristo no ventre de uma virgem. Sem homem, sem manipulação genética, sem processo natural. Foi criação divina direta. Lucas 1:41-42 mostra como o Espírito confirmou a gravidez divina. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. João Batista, ainda no ventre, reconheceu a presença de Jesus também no ventre de Maria. O Espírito estava operando uma confirmação sobrenatural. Durante toda a infância de Jesus, o Espírito Santo o protegia e preparava. Lucas 2:40 declara: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mateus 3:16-17 registra a cena mais importante da revelação da Trindade. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui vemos o Pai falando dos céus, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo, descendo como pomba. Jesus não precisava do Espírito Santo para ser Deus. Ele sempre foi Deus. Mas como homem, ele precisava da unção do Espírito para seu ministério terreno. Esta unção marcou o início oficial de seus 3 anos e meio de ministério público. Lucas 4:1-2 mostra a sequência. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O Espírito não apenas encheu Jesus, também o guiou para o deserto. As tentações eram necessárias para provar que Jesus era o segundo Adão que não falharia. Lucas 4:16-21 registra o sermão de posse de Jesus. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava declarando que ele era o cumprimento da profecia de Isaías 61:1. O Espírito que ungiu Isaías agora ungia o próprio Messias. Todo milagre de Jesus foi realizado no poder do Espírito. Santo curas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Libertações. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12:28. Ressurreições. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi pelo poder do Espírito multiplicações. Os pães e peixes foram multiplicados. Pelo poder criativo do Espírito, Hebreus 9:14, revela uma verdade profunda.
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus não apenas morreu por nós, ele se ofereceu através do Espírito eterno. O Espírito Santo participou ativamente do sacrifício na cruz. Romanos 8:11 declara: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, provando sua divindade e selando nossa salvação. Atos 1:8 registra as últimas palavras de Jesus antes da ascensão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 2:1-4 descreve o momento histórico. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este foi o divisor de águas da história. O Espírito Santo, que antes vinha sobre alguns escolhidos, agora vinha habitar em todos os crentes permanentemente. Atos 2:16-17. Pedro explica: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A profecia de Joel estava se cumprindo. A nova aliança havia começado. A igreja nasceu cheia do Espírito. 1000 convertidos no primeiro dia. Atos 2:41. Sinais e maravilhas constantes. Atos 2:43. Comunhão perfeita. Atos 2:44-47. Crescimento diário. Atos 2:47. Atos 8:14-17 mostra a expansão. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 10:44-46 registra o momento histórico. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. A conversão de Paulo foi obra direta do Espírito Santo. Atos 9:17 mostra: partiu Ananias, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo se tornou o maior teólogo do Espírito Santo, escrevendo extensivamente sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12:14. O fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. A vida no Espírito. Romanos 8. A unidade no Espírito. Efésios 4:3. João 14:26. Registra a promessa de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Foi o Espírito Santo quem inspirou os autores do Novo Testamento, revelou as doutrinas cristãs aos apóstolos, preservou a mensagem do Evangelho através dos séculos, guiou a igreja primitiva em todas as decisões importantes. Pedro 1:21 explica: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana.
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 confirma: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus, obra do Espírito Santo. João 3, 5, 6. Jesus explica: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Todo cristão genuíno experimentou o novo nascimento, uma obra exclusiva do Espírito Santo. Coríntios 6,19 declara: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diferente do Antigo Testamento, agora o Espírito Santo habita permanentemente em cada crente. Efésios 1,13 explica: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é nosso selo, a marca de propriedade de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios 12, 4, 11 lista os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Os 9 dons do Espírito: palavra. De sabedoria, palavra; de conhecimento, fé, dons; de curar, operação de milagres; profecia, discernimento de espíritos; variedade de línguas; interpretação de línguas. Gálatas 5, 22, 23 enumera: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Romanos 8, 26, 27 revela: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando você não sabe como orar, quando as palavras faltam, quando a dor é profunda demais, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em linguagem humana. Romanos 8, 15, 16 declara: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá a segurança de que somos filhos de Deus, não escravos. João 14, 16, 17. Jesus promete: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra Consolador, Paracletos, significa advogado. Defende nossa causa, conselheiro, nos orienta nas decisões, consolador, nos conforta nas tribulações, ajudador, nos capacita para o impossível mesmo após a era apostólica. O Espírito Santo continuou operando. Justino Mártir, 165, escreveu sobre os dons espirituais ainda ativos. Santo Agostinho, 354-430, experimentou batismo no Espírito Santo. São João Crisóstomo, 349-407, pregou sobre a necessidade do Espírito apesar do declínio institucional. O Espírito manteve sua obra. Francisco de Assis, 1181-1226, teve visões e experiências místicas. Tomás de Aquino, 1225-264, teologizou sobre os dons do Espírito. Meister Eckhart, 1260,
328. Enfatizou a experiência interior com Deus, o Espírito Santo, despertou a Igreja através de Martinho Lutero, descobriu a justificação pela fé através da iluminação do Espírito João Calvino, sistematizou a obra do Espírito na salvação John Wesley, pregou sobre a necessidade da santificação pelo Espírito, os grandes avivamentos. Primeiro grande avivamento, 1730-1750. Jonathan Edwards experimentou manifestações poderosas do Espírito. George Whitefield pregou com unção sobrenatural. Milhares foram convertidos. Sob o poder do Espírito, segundo grande avivamento, 1790-1840. Charles Finney viu milhares convertidos através de seus métodos guiados pelo Espírito Avivamento de Cane Ridge, 1801. Manifestações sobrenaturais, massivas, Avivamento de Gales, 1904-1905. Evan Roberts liderou um dos maiores avivamentos da história 100. E 0 conversões em apenas 6 meses. Transformação social completa de Wales, Movimento Pentecostal, 1901, presente. O início em Topeka, 1901. Charles Parham e seus estudantes redescobriram o batismo no Espírito Santo. Agnes Osman foi a primeira a falar em línguas na Era Moderna. Rua Azusa, 1906-1909. William Seymour liderou o avivamento que mudou o cristianismo mundial. Pessoas de todas as raças e classes sociais experimentaram o poder do Espírito. O movimento se espalhou pelo mundo inteiro. Crescimento explosivo, 1950s. Movimento da chuva, Serôdia, 1960s. Renovação carismática nas igrejas tradicionais, 1980s. Terceira onda do Espírito Santo hoje. Mais de 650 milhões de pentecostais carismáticos no mundo. Espírito Santo continua operando poderosamente. Na evangelização, bilhões de pessoas alcançadas através de campanhas ungidas, tradução da Bíblia para línguas antes inalcançáveis. Missões transculturais em todos os continentes. Evangelismo digital através da internet e redes sociais. Na cura e libertação, hospitais cristãos operando em milagres médicos, ministérios de cura, documentando milhares de milagres. Libertação espiritual de viciados, depressivos e oprimidos. Cura interior de traumas profundos. No avivamento global, China, mais de 100 milhões de cristãos, muitos pentecostais. África, explosão do cristianismo carismático. América Latina, transformação social através do Evangelho. Coreia do Sul, igrejas de oração, 24/7 Brasil, milhões de vidas transformadas. Espírito Santo está usando a tecnologia moderna, transmissões ao vivo, levando o Evangelho globalmente, aplicativos de oração, conectando cristãos mundialmente, inteligência artificial, auxiliando na tradução bíblica, realidade virtual, criando experiências bíblicas imersivas. Joel 2:28-32 profetiza sobre os últimos dias. Depois disto, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tiago 5:7 fala de 2 chuvas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando-o com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Chuva temporã. Pentecostes. E igreja primitiva, chuva serôdia. Derramamento final,
antes da volta de Cristo. Timóteo 3:1-5 descreve os últimos dias, mas Segundas Crônicas 7:14 dá a solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Espírito Santo está despertando a Igreja Mundial para oração e jejum, levantando uma geração de intercessores, preparando a noiva para o noivo. Selando os 144 mil de Apocalipse, 7 Mateus 24:14, profetiza: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Espírito Santo está acelerando o cumprimento através de tradução bíblica acelerada por IA evangelismo digital, alcançando bilhões plantação de igrejas em nações fechadas, movimentos de oração, 24/7, mundial. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não uma força ou energia. Tem personalidade. Pensa, sente, decide, tem vontade própria, distribui dons como quer. Pode ser entristecido, Efésios 4:30. Pode ser blasfemado, Mateus 12:31, Mateus 12:31, 32. Jesus adverte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Este pecado é atribuir conscientemente as obras do Espírito Santo a Satanás. No livro do Apocalipse, o Espírito aparece como os 7 Espíritos de Deus, AP 1:4, representando sua plenitude. O Espírito que fala às igrejas, AP 2:3. O Espírito e a noiva que dizem, vem, AP 22:17. Passos para uma vida cheia do Espírito 1. Arrependimento genuíno, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 2. Fé em Jesus Cristo, Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 3. Obediência à palavra, Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes atos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. 4. Sede espiritual, João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Lucas 11:13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sinais de uma vida no Espírito, comunhão íntima com Deus. Na oração, fome, pela palavra de Deus, amor pelos perdidos, santidade de vida, frutos do Espírito, evidentes dons espirituais, manifestos paz, sobrenatural, alegria constante. Chegamos ao final desta jornada épica através da história do Espírito Santo, mas sua jornada pessoal com ele está apenas começando. Se você nunca experimentou o poder transformador do Espírito Santo, eu quero orar por você agora mesmo. Escreva nos comentários: eu quero o Espírito Santo, e vou orar especificamente por sua vida. Se você já é cheio do Espírito, mas quer um avivamento pessoal, escreva: renova-me, Espírito Santo, e Deus vai fazer algo novo em você.
Inscreva-se agora no canal, conhecendo a palavra, e ative a campanita, porque temos centenas de estudos bíblicos profundos como este esperando por você. Esta é sua universidade bíblica gratuita. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, seus amigos, família, grupos de WhatsApp, redes sociais. Esta mensagem precisa alcançar o máximo de pessoas possível. Comente qual parte da história do Espírito Santo mais impactou seu coração. Sua experiência pode encorajar outras pessoas. A história do Espírito Santo é a história da persistência do amor de Deus. Desde o momento em que pairou sobre as águas primordiais até hoje, quando ele habita em bilhões de corações ao redor do mundo, o Espírito Santo tem uma missão: restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. A progressão divina. Vimos como sua atuação evoluiu através da história. Na criação, ele deu vida a tudo que existe no Éden. Ele habitou no homem perfeito após a queda. Ele se retirou, mas não desistiu no Antigo Testamento. Ele ungiu escolhidos para missões específicas. Na encarnação, ele gerou o Salvador no ministério de Jesus. Ele demonstrou o poder do reino no Pentecostes. Ele inaugurou a nova aliança na igreja. Ele habita em todos os crentes. Nos últimos dias, ele prepara a volta de Cristo. Na eternidade, ele continuará conosco para sempre. Seu propósito eterno. Espírito Santo tem 3 missões principais. Glorificar a Jesus. João 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 2. Transformar os crentes. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Efésios 5:25-27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Hoje, neste exato momento, o Espírito Santo está convencendo pecadores do pecado, justiça e juízo, regenerando corações através do novo nascimento, habitando em cada crente verdadeiro, enchendo aqueles que se rendem completamente, capacitando, com dons sobrenaturais, produzindo frutos de santidade, consolando os aflitos, guiando em toda a verdade, intercedendo com gemidos inexprimíveis, selando para o dia da redenção, preparando a noiva para o noivo. A história do Espírito Santo não é apenas informação, é transformação. Não é apenas sobre o passado, é sobre seu futuro. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas da criação, soprou vida em Adão, ungiu os profetas, gerou Jesus no ventre de Maria, desceu como fogo no Pentecostes, encheu os apóstolos de poder, transformou perseguidores em pregadores, sustentou mártires nas fogueiras, despertou avivamentos através dos séculos. EST, mesmo Espírito, quer fazer algo extraordinário em sua vida hoje. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua unção não secou, seus dons não cessaram, sua presença não se retirou. A pergunta não é se ele está disponível, ele sempre está. A pergunta é: você está disponível para ele? Apocalipse 22:17. Termina a Bíblia com um convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O Espírito Santo ainda está estendendo o convite, ainda está chamando, ainda está derramando água viva sobre os sedentos. A história continua, e você faz parte dela. Que o Espírito Santo, que atuou poderosamente desde a criação do mundo, continue sua obra gloriosa em sua vida,
transformando-o dia após dia na imagem de Cristo, até que Jesus volte e possamos ver face a face aquele que nos amou e deu sua vida por nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até esse dia glorioso, que possamos viver cheios do Espírito Santo, andando em seus caminhos, cumprindo sua vontade e sendo suas testemunhas até os confins da terra. Amém. Não se esqueça, inscreva-se no canal Conhecendo a Palavra, ative as notificações, compartilhe com todos, comente sua experiência, ore pela obra do Espírito Santo no mundo. Espírito Santo está se movendo. Você vai se mover com ele?